Olá, vamos mergulhar hoje num material bem interessante. É, uma série de discussões teológicas lá do pessoal da Deus e Nós Igreja Online. Isso aí. A ideia aqui é a gente entender melhor o que eles ensinam sobre ah, viver na graça, orientação do Espírito Santo e, claro, Jesus como Senhor de tudo. Exato. E já começam com algo forte, sabe? Aquela ideia baseada em Romanos. Se a gente está na graça, não está mais debaixo da lei. Aquela lei que só servia para esfregar o pecado na nossa cara. É um ponto central para eles, né? A lei como um diagnóstico, digamos assim. Ela mostra o problema, o pecado. Certo. Mas a graça, pelo Espírito, muda a perspectiva. A gente passa a ter consciência da justiça de Deus, não só da nossa falha. Eles usam Gálatas para reforçar, né? Se a justiça viesse pela lei, então Cristo morreu à toa. Pesado isso. Muito. A lógica deles é: a presença do Espírito na vida da pessoa é a prova, o selo de que a obra de Cristo foi completa. É como um recibo, sabe? Um tá pago. Entendi. Mas, é claro, sempre surge aquela dúvida: ah, então agora pode pecar à vontade. Sempre aparece, né? Eles respondem direto. Dizem que, olha, isso seria tolice, porque o próprio Espírito te guia para longe do domínio do pecado e não para perto. Exatamente. A liberdade que eles falam não é para fazer o que der na telha, mas é uma libertação do poder do pecado. Para viver de um jeito novo, guiado pelo Espírito. É tipo trocar de chefe. Falando em chefe, outro ponto que eles batem muito na tecla é Jesus como Senhor. Não basta só aceitar o perdão. E isso precisa da submissão, da entrega da direção da vida a Ele. E isso exige, claro, humildade. Reconhecer que não é você no comando. Meio que ligam isso com o filho pródigo, né? Os dois filhos queriam as coisas do pai, mas não o pai em si, a relação. Perfeito? Ambos, cada um no seu jeito, queriam os benefícios, mas sem a submissão à figura paterna. A ideia é que o caminho para a glória passa por essa entrega ao senhorio de Cristo. Entendi. E essa entrega envolve uma luta, né? Uma tensão. Eles detalham bastante as obras da carne de Gálatas. Sim, listam várias coisas, porneia, que eles interpretam não só como imoralidade sexual, mas até mistura espiritual, idolatria velada. Idolatria que vai além de imagens, falam de vícios, amor ao dinheiro, até a autoconfiança exagerada como forma de idolatria. Isso, a catársia, impureza nos pensamentos, nos propósitos, a selgeia, que é a libertinagem, a falta de freio mesmo, e até farmaqueia. Ah, a farmáquia. Ligam com feitiçaria, drogas, mas também manipulação. Interessante essa aplicação mais ampla. Sim, como formas de controlar ou alterar a realidade por meios, digamos, não divinos. E o contraste disso tudo é a vida guiada pelo Espírito, que te livra dessa escravidão. É aquela luta interna constante que Paulo descreve, carne contra espírito. E a orientação é clara: não entristecer o espírito, não apagar essa chama. O que nos leva à base de tudo isso, o fundamento. Mencionam Cristo como o único alicerce firme, que imei, né? Aquilo que foi estabelecido. Exato. E aí entra a imagem do teste pelo fogo, lá de 1 Coríntios. O que a gente constrói sobre esse fundamento, ouro, prata ou madeira, feno, palha, vai ser provado. Não é só o que a gente faz, mas a motivação por trás, né? Se é para glória própria, passageira ou para algo eterno. Precisamente. A qualidade e a intenção da obra. E como a gente sabe se está nesse caminho certo? Eles indicam que os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito. São os que confessam Jesus como Senhor. O que exige crescimento, maturidade, sair do leitinho espiritual e ir para o alimento sólido, como diz Hebreus. Desenvolver o discernimento para entender a vontade de Deus. Não só ler, mas aplicar com a ajuda do Espírito. E para fechar, eles abordam o custo disso tudo. Aquela fala de Jesus sobre odiar pai e mãe. Como eles entendem isso? Olha, de forma alguma como ódio literal. A leitura que fazem é sobre prioridade absoluta. O chamado de Cristo vem antes dos laços de sangue, antes da segurança terrena. É um chamado para calcular o preço, né? Pegar a cruz, renunciar ao que te prende, isso. Uma troca consciente. Lembra que o próprio Cristo fez essa troca. Pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. E isso afeta até como reagimos ao mal. Não pagar mal com mal, mas seguir o bem.
dar a outra face do Espírito, por assim dizer. Exatamente. É uma jornada de renúncia, crescimento e dependência constante do Espírito. Não é fácil, mas é o caminho apontado. Bom, então recapitulando o que a gente viu nessas fontes. A vida cristã é na graça, guiada pelo Espírito, com Jesus como Senhor. E isso implica lutar contra o egoísmo, contra idolatrias escondidas e construir tudo sobre Cristo, mesmo que doa. Perfeito. É um chamado para ser autêntico, para que as ações e as intenções estejam alinhadas com essa relação com Deus pelo Espírito. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Se tudo que a gente está construindo, nossas intenções, nossas obras, passassem hoje por esse fogo que testa o fundamento, o que será que ficaria de pé? Quem ou o que está realmente no comando do nosso dia a dia?